Olá, eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o canal da ECD Training. Acesse o nosso site para mais conteúdos www.ecdambiental.com.br. Bem-vindos! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Nesse terceiro vídeo nós vamos falar, ainda um vídeo introdutório, nós vamos falar sobre responsabilidades especificamente do responsável legal. A pergunta que a gente terminou no vídeo anterior era essa: por que os responsáveis legais pagam esses custos? Os custos que nós mencionamos no segundo vídeo. Assistam ao segundo vídeo. Muito bem, pagam principalmente por essa lei, na Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, artigo 14, parágrafo 1º, onde diz que o poluidor, independente da sua culpa, ou seja, basta ter um nexo causal, ele é o causador da contaminação e a contaminação existe, ele é responsabilizado, e responsabilizado significa indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente ou a terceiros afetados por sua atividade. Legalmente ainda tem alguns aspectos que obrigam o responsável legal a cumprir, portanto, a fazer todas as etapas de gerenciamento de áreas contaminadas e gerenciar os seus passivos ambientais. Uma delas é a Lei de Crimes Ambientais, muito severa, né? A segunda questão legal são as multas. As multas também são vultuosas para quem não cumpre a Lei de Crimes Ambientais e todas as leis ambientais. Então a multa é mais cara do que o gerenciamento de áreas contaminadas. Existe a obrigação de fazer, se existe uma contaminação, existe um passivo ambiental, o responsável por isso ele é obrigado a fazer. Na lei ambiental existe a possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, o CPF que controla aquela empresa que causou a poluição pode ser acionado pessoalmente, a pessoa jurídica pode ser desconsiderada eventualmente. Aspectos administrativos. O licenciamento ambiental está, no estado de São Paulo, vinculado ao gerenciamento de áreas contaminadas. Se existe uma pendência no gerenciamento de áreas contaminadas, o licenciamento ambiental fica travado. As licenças não são emitidas ou não são renovadas. É obrigatório na desativação que o responsável legal, para desativar a sua indústria, entre no circuito do gerenciamento de áreas contaminadas, fazendo avaliação preliminar, investigação confirmatória, antes de desativar a sua indústria. É obrigado, se aquele imóvel está contaminado, que se faça a verbação disso no registro de imóvel, tornando para sempre aquele imóvel vinculado a uma contaminação. Portanto, é importante para os responsáveis legais que gerenciem, que resolvam, que reabilitem aquela área para que essa pecha de área contaminada saia do registro de imóvel. Em São Paulo, cidade de São Paulo, a prefeitura só emite o habite-se em áreas de mudança de uso industrial para residencial, o habite-se só é emitido com parecer favorável da CETESB, e a CETESB, obviamente, só dá o parecer favorável se o gerenciamento daquela área contaminada tivesse sido cumprido, totalmente cumprido. Além dos aspectos legais e administrativos, tem os aspectos econômicos. Perda de certificações, muitas vezes perder uma certificação é muito mais caro para o responsável legal do que executar as ações de gerenciamento de áreas contaminadas. A suspensão ou cassação de licenças ambientais, isso é muito importante, que é a razão de ser do responsável legal. Se ele tiver a licença cassada, ele não produz, ele não tem atividade. Por isso, é importante que ele faça o gerenciamento do seu passivo ambiental. A propriedade pode ficar desvalorizada se ele não cumprir todas as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas. Como eu já falei, a verbação no registro de imóvel desvaloriza a propriedade. Danos à imagem são importantes. Danos à imagem são bens intangíveis e a imagem fica abalada por contaminação da área, né? A contaminação da área é uma das situações em que a imagem do responsável legal fica seriamente abalado, portanto, é conveniente para ele que ele faça o gerenciamento adequado da sua área contaminada para que os danos sejam minimizados.
Um caso em particular aqui é o do aterro Mantovani, no estado de São Paulo. Ele tem uma contaminação severa de 800 mil toneladas, mais ou menos. E o dono do aterro, ele é o responsável. Ele tem a obrigação de fazer. Porém, ele não tem recursos suficientes para arcar com a remediação de toda a área. E aí o poder público utilizou um princípio chamado Deep Pocket, ou seja, quem tem mais recursos em toda a cadeia. Então ele foi atrás de todas as empresas que um dia destinaram seus resíduos legal ou ilegalmente para esse aterro. A maioria esmagadora destinou legalmente os resíduos para esse aterro, estava totalmente correta no momento da destinação, porém a contaminação aconteceu e essas empresas são responsáveis também pela remediação da área. Inclusive algumas empresas que não destinaram nada para aquele aterro, mas foram achados tambores com o nome dessas empresas. Até essas foram de alguma forma inseridas aí no processo para a remediação da área do aterro Mantovani. Até hoje ainda a área apresenta problemas decorrentes do gerenciamento da área contaminada. Então, por fim, quem é o responsável legal? O responsável legal não é somente aquele que causou a contaminação, mas todos aqueles ligados de alguma forma à área, ou seja, ao imóvel, ou às substâncias químicas que estão causando a contaminação, ou as substâncias químicas que estão em concentrações que possam causar risco a algum bem a proteger. Então, se alguém está relacionado ou à área ou à substância química, ele é um responsável legal. Então, todo mundo é responsável? Sim, todo mundo é responsável. Mas isso é justo? Sim, isso é justo, porque o meio ambiente é algo que não é propriedade de ninguém, o meio ambiente é de todos. Então é importante que nós façamos a nossa parte para cuidar de alguma coisa que vai ficar para gerações futuras. Nós que trabalhamos com o meio ambiente, em particular, que trabalhamos com o gerenciamento de áreas contaminadas, temos que ter sempre isso em mente. Nós temos que cuidar das gerações futuras, esse é o nosso papel, e é por isso que a gente faz o que faz, né? Cuida desse direito difuso, que é o meio ambiente equilibrado. Muito obrigado, se inscrevam no nosso canal, se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amigos, e a gente promete lançar um vídeo novo a cada semana. Mais informações no nosso site, ecdambiental.com.br. Meus contatos estão aí. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Obrigado. Até a semana que vem.